participo do livro porque o Tiago e o Papo gostam de mim, mas eu não tenho a menor militância. E o meu artigo, cujo título já indica, cujo teor já é indicado pelo próprio título, o justnaturalismo de Santo Tomás não é naturalista. Eu vou fazer uma breve exposição, não do artigo, porque ele não é um artigo longo, vocês vão lê-lo, e ele parece absolutamente claro. Eu vou fazer uma breve exposição, até para ter tempo para dar autógrafo ali para as pessoas. O tomismo padeceu, depois da morte de Santo Tomás, triplo problema, triplo. A crescente secularização do mundo, que começa já no início do século XIV. Segundo, por um lado, incapacidade dos próprios tomistas de compreender a Santo Tomás. E um terceiro ponto, que apesar dessa incapacidade de compreensão, os tomistas afirmavam sempre que Santo Tomás seria como inerrante, nada ali haveria que mudar. Então, durante 7 séculos, nós tivemos um tomismo estacionário, por um lado, resultante de incompreensões dos bravos tomistas, mas, por outro lado, considerado como imutável, enquanto, ao mesmo tempo, padecia os efeitos de uma secularização que é progressiva, que foi progressiva. Bem, este quadro, vejam atenção, não é que eu me considere, eu ou outro, mais capaz ou mais inteligente que os antigos tomistas que eu acabo de criticar. Se hoje se pode ter um tomismo renovado, é pelos esforços, ou seja, aprendemos com os erros passados. Bem, esse quadro só começa a mudar na esteira da convocatória dos papas de retorno ao tomismo, com autores de meados do século XX, como Santiago Ramírez, ou seja, dominicano, espanhol, no campo da ética e da lógica, o padre Cornélio Fábio, no campo da metafísica, ele foi meu grande mestre primeiro no campo da metafísica. Depois, há como murcha o tomismo, a segunda metade do século XX. É uma época estacionária para o tomismo. E só no século XXI, já meio à margem, é que renasce o tomismo. E aí nós temos figuras tão importantes como o padre Álvaro Calderon, ou no campo da psicologia, Matias Chavarria, ou seja, surge uma renovação do tomismo. Bem, eu sou um converso tardio, só me converti aos 48 anos, desde lá no mar de estudar Santo Tomás, e durante muito tempo eu fui um papagaio, um repetidor do que me diziam os mestres, totalmente um repetidor. Quando eu me senti com certas condições de alçar voos próprios, então eu empreendi a tentativa de mostrar o que eu considero o tomismo verdadeiro. Há uma dificuldade de entender a Santo Tomás porque tendemos, com a nossa parca inteligência, a concentrar-nos em certo ponto da doutrina, esquecendo que se trata de um edifício e que cada parte dessa doutrina é apenas um dos tijolos deste edifício e que este edifício é progressivo. A etapa seguinte da doutrina não só explica a anterior, senão que a assimila. E assim vamos até o fim. Até o fim. Isto não é fácil de captar. E só se consegue captar depois de 7 séculos de erros, em que você vai aprendendo com os erros. Certamente qualquer tomista que hoje, creio, consegue renovar o tomismo, se estivesse no século XVI, erraria tanto quanto o cardeal Caetano. Bem, mas hoje já é possível fazer isso, já é possível entender o tomismo, não de modo distante. Claro que tem de haver especialização, mas não de modo que você mergulhe numa das partes e ali fique, e não a insira no conjunto e não a subordine ao que se deve subordinar. Bem, daí todo o meu esforço, se
Vocês viram, alguns de vocês devem ter visto ontem o debate sobre as 5 vias, hoje eu falando do Apocalipse, etc. Todo o meu esforço é de fazer compreender o tomismo como algo orgânico. E é isso que se reflete nesse pequeno artigo que entrou na coletânea por bondade dos seus organizadores. Direito natural, além de ser uma noção que deve ser entendida no sentido que todos eles disseram aqui, tá certo? Sem os desvios naturalistas, tem de dar um passo mais. Temos de sobrenaturalizar. O homem não foi feito em estado de natureza. O homem foi feito em estado de sobrenatureza com um fim sobrenatural. Razão porque aquilo que é natural está não só submetido, subordinado, subalternado, senão que reconformado ao sobrenatural. E por estado é que o direito natural, na época do paganismo, quando não havia graça, não havia religião, etc., não alcança seu fim. Nunca. Vejam, o direito natural tem um artigo principal, que é como a forma de dar a lei natural. Qual é esse artigo? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto. E ao próximo como a ti mesmo. Mas nenhum de nós consegue cumprir isso por nossas só forças naturais. Nós precisamos da graça para cumprir o natural, precisamos do sobrenatural para cumprir o natural. Quando, porém, recebemos a ajuda sobrenatural para cumprir o natural também é sobrenaturalizado. Ele é reconformado à caridade e à graça. Se não se entende isso, se não se entende que, primeiro, a forma da lei natural é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e que a caridade é a forma da própria lei natural, há uma dupla ascensão, não se entende completamente a doutrina de São Tomás. Absolutamente não. Para que sejamos coerentes com o fim estabelecido por ele, aquele fim último, que é Deus mesmo, ele tem 2 fins, né? O fim escuro e o fim escuro. Um fim é Deus mesmo, o outro é o usufruto desse Deus, que é a beatitude ou bem-aventurança. Se não ligamos isso ao fato de que não a lei natural em estado puro, senão em decadência, ou em estado de não cumprimento, ou não coordenamos exatamente essa noção com o fim último. Se o fim último é sobrenatural, também os meios para alcançá-lo vão de ser sobrenaturais. Razão porque o que é natural em nós está subalternado e reconformado ao natural, ao sobrenatural. E o direito natural está todo, por exemplo, em Cícero, né, que foi um dos primeiros formuladores, se não o primeiro formulador, de Cícero, né? Não há uma lei para hoje, uma lei para amanhã, uma lei para Roma, uma lei para a Grécia, há uma só lei que foi instituída, propagada e divulgada por Deus, por um Deus, dizer. É difícil dizer porque em latim não tem artigo, a gente não sabe se é o Deus ou um Deus. Isto é muito bonito, mas é impraticável. Nenhum ser humano, absolutamente nenhum, é capaz de cumprir a lei natural sem a graça. Claro, plenamente, alguma coisa cumpre. São Tomás é o primeiro a dizer que, mesmo sem a graça, nós não pegamos o tempo inteiro, é óbvio. Mas esta é a visão tomista. Se se quer ser tomista, há que sobrenaturalizar o direito natural e a lei natural. Senão, não se é tomista. Né? Então, mesmo o combate pela doutrina justnaturalista, há que ser sobrenaturalista. Não é possível não ser. Se você quer ter uma visão orgânica do próprio tomismo. Bem, além de que isso é a verdade mesmo. Cada um de nós experimenta que sem a graça não deixa de pecar. Isso é uma experiência individual a cada momento da nossa vida. Bem, claro, no meu artigo vocês vão ver, eu em certa altura, a certo ponto, eu divido de São Tomás. Né? Eu não me esquivo de divergir quando necessário.
mas não é quanto aos princípios, não é quanto aos axiomas principais, não é quanto ao alicerce principal, os alicerces principais do sistema tomista. É secundário, mas considero que os problemas que o tomismo atravessou ao longo de 7 séculos devem-se não só ao não entendimento, mas também a uma consideração absurda de que Santo Tomás seria inerrante. Né? Isso é um absurdo. Santo Tomás seria o primeiro a se erguer contra tal pretensão. Então, eu, aqui e ali no livro meu de nota, que está por aí, que a Conta hoje lançou, também tem ali todo um capítulo que eu dirijo de Santo Tomás, quanto à capacidade do homem de definir as coisas inferiores. Bem, então é isso. O resto vocês vão ler no artigo. É um artigo não muito grande, né? É dos menores, creio. Não? Ah, não? Não sei. Bom, mas é um artigo de leitura fácil, não é complexa, espero. Eu cito muito a Santo Tomás, eu cito trechos e trechos para confirmar isso que eu estou dizendo. Bom, é isso. Eu estou um pouco cansado também. Confesso, ontem debati 5 dias, hoje falei de Apocalipse, né? E ainda tive que subir de escada. Isso é uma coisa.